9 riscos comuns da má locação de imóvel. Oiê, eu sou a Tainara, eu faço parte da equipe de marketing do Grupo SPI Imóvel e neste vídeo eu vou falar com você sobre um assunto muito chato, tá? Mas que também é muito importante que esteja claro aí na sua cabeça para que você não corra perigos quando o assunto é locação de imóvel. E olha, a gente sempre bate aqui na tecla, né? Ai, invista na parceria com alguma imobiliária ou de algum profissional especialista para ele cuidar, administrar a locação do seu imóvel. Não faça por conta própria, você pode evitar aí algumas dores de cabeça, mas eu sei que tem muita gente que não enxerga essa parceria, esse serviço como um investimento, mas sim um prejuízo. E caso você seja uma dessas pessoas, eu separei aqui 9 problemas que você pode ter caso você alugue a sua propriedade por conta própria. Então, assim, a gente já tem postado aqui vários conteúdos aí de alguns problemas, alguns dos principais problemas, e aí neste vídeo eu resolvi resumi-los para você, para ver se fica mais claro para ti a importância de você ter quem entende do assunto intermediando essas locações da sua propriedade, certo? Então, antes de tudo, é importante reforçar que a imobiliária, ela não só vai agilizar ali esse processo de locação, porque ela tem os meios certos de anunciar o seu imóvel, né, de investigar ali as oportunidades, os valores e tudo mais, para você não ficar perdendo tempo nessa locação, mas também ela vai te respaldar de prováveis problemas que você pode vir a passar. É óbvio, tá, gente? Tem pessoas que alugam por conta própria o seu imóvel e nunca teve problema. Tem gente que aluga aí por anos e anos e deu a sorte de ter um inquilino bacana, ter uma boa relação com ele. Mas a gente sabe que isso não é comum. Então, é importante que vocês também entendam isso, tá? Que a gente tá falando aqui não é lei, mas é importante que você evite, porque você só vai se dar conta mesmo da importância de um profissional quando você tiver a dor de cabeça e aí você tiver que contratar um advogado ou um especialista para resolver ali aquele pepino, e é óbvio que você vai ter prejuízo por isso, tá? Pois bem, já vamos começar aqui a nossa lista e o primeiro problema é relacionado às fraudes na documentação. Me deu um branco aqui, eu dei uma olhada. É relacionado às fraudes na documentação, sim. Se você é o proprietário, você não tem muita noção assim de administração de imóvel, ou até mesmo de documentos e afins, saber os locais certos para você investigar se aquele documento é real, ele é verídico ou não, você pode passar aí por uma situação bem complicada de um inquilino estar alugando seu imóvel e aquele inquilino não ser ele, ou então aquele inquilino está envolvido em algum problemão aí, em algum crime, em algo ilícito, enfim, e aí o seu nome entra junto nesse balaio todo, tá? Então, quando você tem uma imobiliária, um profissional intermediando essa locação, um dos primeiros requisitos que eles fazem é justamente investigar mais a fundo aquele inquilino que está interessado em alugar o seu imóvel. Então, isso é de responsabilidade desse profissional. Então, é importante que você fique atento a esse primeiro problema, tá? O segundo problema que você pode ter sem um profissional intermediando tudo aí para você é com relação às falhas no contrato de locação. E que, aliás, um parênteses, tá? Tem gente que aluga direto com o inquilino sem contrato de locação, o que também já é, assim, um problemaço, tá? E, aliás, já temos conteúdos falando sobre isso por aqui.
E no caso de você que é proprietário, pensa, não, eu farei o meu contrato, porque eu sou responsável, beleza, isso é muito legal, esse seu pensamento em você considerar ter um documento formalizando todas as tratativas. Porém, se você não é um especialista, se você não está habituado a lidar com a administração de imóveis, você pode deixar passar aí alguma questão super importante que pode te dar uma dorzinha de cabeça lá na frente, pois não foi combinada em contrato. Então, quando você tem um profissional, tudo aquilo que for negociado, que for requisitado, estará em contrato. Então, será assinado por ambas as partes envolvidas. Então, os interesses de todo mundo estará ali formalizado, desde a situação, da condição que o imóvel encontra-se no início desse contrato de locação e durante todo esse processo, né? Então, esse é um ponto aí super importante para você também ficar atento a todos os detalhes do contrato de locação, que muitas vezes a gente que é mais leigo, a gente deixa passar batido e a gente só vai se dar conta quando tem um problema. E um profissional, ele vai evitar tudo isso. Bom, terceiro risco que você acaba correndo é com relação às garantias locatícias serem insuficientes. Tá, Tainá, mas o que isso significa? Isso significa que se você não tem um especialista ali te orientando, cuidando de todas essas tratativas, essas negociações, você pode acabar acordando com o seu inquilino uma prática, um tipo de garantia locatícia que não vai cobrir alguma inadimplência dele ali futura, seja por qual questão for, tá? Estamos todos sujeitos a isso. Mas quando você tem um profissional ali cuidando de tudo, ele vai saber te orientar, até mesmo analisando o perfil do inquilino, ele vai saber de acordo com a negociação que está rolando ali, ele vai saber te propor qual é o tipo de garantia locatícia, que pode ser o calção, pode ser o seguro fiança, fiador, enfim. Tem lá alguns tipos de garantia e esse profissional ele vai saber te indicar qual é a melhor para aquele tipo de inquilino, para aquele tipo de situação. Para quê? Para que você não fique na mão lá na frente, caso role alguma inadimplência. E agora esse quarto risco, eu acho que é um dos que mais aterrorizam a cabeça ali dos proprietários de imóveis, locadores, que é o quê? Inadimplência. Sim, todos estamos sujeitos, com ou sem um especialista intermediando tudo. Porém, quando a gente tem um especialista ali, ele consegue nos dar as devidas orientações e, normalmente, quando nós contamos com esse prestador, né, com esse serviço, a gente já está respaldado aí numa situação como essa, que pelo menos ele ser um dever dele resolver aquela situação. E quando você está tratando direto com o inquilino, com o locatário, sem a intermediação desse profissional, e num caso de inadimplência, aí é onde entram os seus prejuízos, porque você vai ter que acionar um advogado, ou você vai ficar na mão sem receber alguns meses, enfim, você vai ter mais prejuízo. E assim, se você botar na ponta do lápis, com certeza o seu prejuízo será infinitamente maior do que se você pagasse ali por mês um percentual para ter esse profissional cuidando de tudo para você. Então, vale até esse adendo, tá? E o principal risco, o principal medo desses proprietários, normalmente, é quando rola uma inadimplência também de algum imóvel que esteja em algum condomínio, tá? Então, um apartamento, ou até mesmo uma casa em uma rua sem saída, lá, com condomínio e tudo mais, e esse locatário, esse inquilino, não realiza o pagamento ali do condomínio. Por quê? Isso acaba gerando prejuízo para o proprietário, porque quem responde por esse não pagamento é o proprietário, até que tudo seja ali devidamente resolvido posteriormente, né? Mas esse proprietário, enquanto tudo não é resolvido, ele no mínimo tem que cobrir esses pagamentos. Ou seja, isso significa o quê?
prejuízo, porque além dele não estar recebendo um aluguel, ele ainda vai ter que estar pagando ali as contas obrigatórias daquele imóvel em condomínio. Então, esse é um risco e tanto que você está correndo caso não esteja alugando seu imóvel com um profissional intermediando tudo para você. Bom, o quinto risco também é algo que é comum e que pode te gerar muita dor de cabeça, que são as cobranças indevidas. Sim, elas ocorrem, elas são comuns e muitas vezes você pode estar fazendo sem ter ciência disso, tá? Por quê? Porque você não tem um profissional ali te auxiliando, tá? E veja bem, essas cobranças indevidas, elas podem ser provenientes de algo sem intenção mesmo, tá? É por falta de conhecimento do assunto. Então, às vezes, o inquilino ele deixa de pagar algum mês, você botou um percentual de juros abusivo, ou até mesmo ali as garantias locatícias na sua devolução, enfim. Você pode estar cometendo alguma falha com aquele inquilino, mesmo que sem intenção, e você responder por ela, inclusive judicialmente. Porque se for comprovado que você está realizando uma cobrança indevida, aquele inquilino ele tem o direito sim de entrar na justiça e pedir para que você não só devolva o valor referente a essa cobrança que foi indevida, como também pagar aí algo além por ter gerado um desconforto para ele e tudo mais. Então, inclusive aqui no nosso canal, a gente já bateu vários, eu e a Fabiana, a gente já fez alguns vídeos onde nós conversamos com o Marcel de Toledo, que ele é o nosso diretor de marketing digital aqui do Grupo SP Imóvel, e ele também é advogado especialista no ramo imobiliário, e ele já deu algumas orientações até relacionadas a esse assunto, né, da cobrança indevida por parte do locador, o proprietário. Então, a gente está colocando aqui no descritivo do vídeo alguns links de vídeos de conversas que foram feitas, são extensas, mas vale a pena você assistir caso seja do seu interesse. Bom, o próximo risco, ele tem relação com esse anterior que eu acabei de comentar, tá? Que é com relação ao desrespeito às leis, principalmente a lei do inquilinato, tá? Que ela é uma lei que bate muito forte e que acaba ali mediando todos os deveres, todas as obrigações e direitos também de todas as partes envolvidas na locação de imóveis, tá? Então, a partir do momento que você, proprietário, você não tem um conhecimento a fundo sobre essa lei, você pode sim estar cometendo uma irregularidade, estar sendo abusivo com aquele inquilino, veja bem, mesmo que sem intenção, tá? Então, muitas vezes, você está passando por uma situação tão complicada com aquele inquilino que está te dando tanta dor de cabeça e você quer fazer valer tanto aquele contrato de locação que possui algumas cláusulas que fogem dessa lei do inquilinato, e você pode passar a ter muitos problemas, porque aquele inquilino vai comprovar que ele está se sentindo muito constrangido com tudo que está acontecendo, que a lei não está sendo seguida, e ainda você vai ter que pagar, vai ter que responder por isso. Então, quando você tem um profissional intermediando tudo isso, ele vai fazer valer o quê? O que é certo. Então, se você, proprietário, está sendo prejudicado em frente a uma situação, aquele profissional, aquele especialista, ele vai intermediar tudo para que você não tenha prejuízo e que o inquilino responda pelos erros que ele está cometendo, seja pela sua inadimplência ou por ele estar cometendo alguma questão irregular no seu imóvel e tudo mais. Então, esse profissional ele vai fazer valer o seu direito de forma correta, tá? Diante da lei. Então, é importante que você, proprietário, tenha ciência desse risco que você pode correr caso não tenha um conhecimento a fundo sobre a lei do inquilinato. Bom, o sétimo risco é aquele que dá um friozinho na barriga, né? Eu não sou proprietária de nenhum imóvel alugado, mas eu imagino você que seja
e deve dar aquela pontinha, né? Que é o perfil inadequado do inquilino. Sim, você corre esse risco e você sabe disso, né? E quando você tem ali, você não tem, na verdade, o respaldo de um profissional, de repente seu feeling ele pode falhar. Porque aquele especialista, quando ele tá ali te dando um apoio, ele tem o feeling do negócio, porque ele tem bagagem aí no mercado. Então ele vai saber analisar quando é um inquilino, qual é o perfil daquele inquilino, ele vai saber analisar toda a sua documentação, que eu acabei, né, que é inclusive uma das questões aqui que são importantes, é analisar toda a documentação daquele inquilino para você conseguir visualizar o perfil dele. E mais do que isso, perceber se é um perfil que se adequa ou não ao seu imóvel, ao seu tipo de negociação e tudo mais. Então, para você evitar grandes dores de cabeça, é muito importante que você tenha ciência, que você saiba, né, analisar o perfil desse locatário que você está negociando a sua propriedade para ser alugada. E quando você tem um profissional, ele já é mais ligeiro nesse assunto e ele consegue ter uma percepção melhor e te auxiliar, evitando muita dor de cabeça ali na frente. Calma que tá acabando, tá? Eu já tô aqui no 8º e penúltimo risco, tá? E esse é um assunto delicado, né? Porque quando fala da nossa propriedade, a gente gosta de dar aquela valorizada e a gente sabe o quanto é suado para conquistar um imóvel, né? Quem dirá para você deixar aquele imóvel alugado com outra pessoa, né? E esse 8º risco é com relação a um valor deturpado ali do seu imóvel, da sua, né, de quanto você está dispondo aquele imóvel para ser alugado. Então, hoje em dia aí, com tanta facilidade para você anunciar imóveis de locação, tem tanto local aí que muitas vezes também acaba sendo uma cilada, né? Tem tantos meios de você conseguir divulgar essa propriedade. Você acaba fazendo um estudo ali por cima e tudo, mas às vezes aquele valor que você está querendo alugar não é o que corresponde à realidade. E quando você tem um profissional te auxiliando, ele também, lembra que eu falei do feeling, de perceber o perfil do inquilino? Então, esse profissional, ele tem experiência para ter uma média ali do valor daquela locação. Então não é que ele vai pelo feeling, ele vai baseado em algumas ferramentas de estudo de mercado e pela região e também, é claro, pela condição do seu imóvel, tá? Então é muito importante ressaltar isso aqui. Tudo isso vai influenciar no valor da sua locação. E quando você tem um profissional, a chance de você colocá-lo para alugar num valor realista é muito maior. E quando você tem um valor realista, um valor justo, as chances de você alugá-lo com mais agilidade é infinitamente maior. Pronto, chegamos ao 9º e último risco comentado aqui na nossa lista, tá? Que é com relação à manutenção do imóvel. E esse é um ponto em que muitos proprietários acabam ficando em dúvida se vale a pena ou não disponibilizar a sua propriedade para locação, né? Principalmente quando trata-se de uma outra pessoa residindo por lá, cuidando de lá, e muitas vezes não tem o mesmo cuidado que nós teríamos, né? Quando a propriedade é nossa. Pois bem, quando você tem um profissional, esse profissional ele acaba evitando esse risco porque ele vai realizar uma vistoria adequada, mostrando a condição daquele imóvel no momento em que ele está sendo negociado para ser alugado e minimamente, assim, falando de uma forma bem genérica, o mínimo que aquele inquilino pode fazer é devolver o imóvel nas mesmas condições em que ele
pegou, né, em que ele encontrou no início do contrato de locação. Então, quando tem esse profissional realizando uma vistoria detalhada, uma boa vistoria, ele vai ter uma boa visão da real condição deste imóvel, exigindo que o mesmo seja entregue na mesma condição em que o inquilino encontrou no início do contrato, tá? Então isso vai ser exigido. Então você, proprietário, estará resguardado através dessa vistoria, através desse suporte aí desse profissional. Além disso, a gente sabe muito bem, né, que dependendo do tipo de contrato de locação, que ele pode se estendendo por tempos e tempos e tempos, manutenções são necessárias, né? E esse profissional ele também vai conseguir intermediar se algum conserto, alguma reforma, ela deverá ficar sob a responsabilidade desse proprietário ou do inquilino, ou de ambas as partes, enfim. Tudo isso para quê? Para trazer uma boa relação entre todos os envolvidos, evitando brigas, evitando prejuízos para ambas as partes e, é claro, tudo isso seguindo ali a lei do inquilinato, tá? Então ninguém vai ser abusivo com ninguém, porque vai ter um profissional que vai estar intermediando tudo isso daí. Então ninguém vai ser abusivo, ninguém vai sair no prejuízo, porque tudo será negociado dentro da lei, certo? Bom, acho que deu para ficar claro que o papel da imobiliária ou de um administrador de imóveis é muito maior e muito mais importante do que só anunciar ali aquele imóvel ou fazer um contrato de locação, né? Tem muita coisa envolvida por aí. Então você que já tem a sua propriedade e você esteja pensando, cogitando disponibilizá-la para locação sem o intermédio de um especialista, fique ciente aí desses riscos que eu acabei de comentar com você, tá? Se mesmo assim você acha que não é o suficiente, porque você acredita ter o conhecimento, eu fico aqui na torcida para que tudo dê certo mesmo, tá? Mas saiba que você está correndo grandes riscos. Não é fácil alugar imóvel, não é fácil administrar, principalmente quando você não vive apenas disso, você tem outras questões a serem cuidadas aí durante a sua vida. Então, quando você contrata um profissional que tem aquilo como trabalho, a chance dele dedicar-se muito mais a fundo a todas as necessidades daquele imóvel, daquela negociação, é muito maior. Então, fica aqui a nossa dica para você. Caso algum risco, alguma situação que você já tenha passado aí durante um contrato direto com o inquilino, e eu não comentei por aqui, já aconteceu algum problema e não foi comentado aqui no vídeo, coloque aqui pra gente, escreve aqui para que a gente tenha ciência. Ou então, se você acha, não, eu acho que é exagero, coloque aqui a sua opinião, tá? Que vale muito a pena. E a gente tá sempre aqui na torcida para que você tenha muito sucesso em todas as suas negociações, tá? A gente não tá torcendo para você se prejudicar, não. Mas a nossa função é te mostrar os riscos que você está correndo caso esteja fazendo por conta própria. Combinado? Bom, mais uma vez eu agradeço aqui a sua companhia e nós nos encontramos aí em mais vídeos. Combinado? Um beijo e até mais!